Olá, pessoas! Mais uma polêmica em termos de prática médica, desta vez a obrigatoriedade ou não da imunização de crianças a partir de 5 anos contra a Covid-19, no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação do Ministério da Saúde. Primeiro, a Anvisa deu aval favorável a tal vacinação, tendo o Ministério da Saúde exigido para tal a prescrição médica respectiva. Obviamente, como tudo no Brasil de hoje, a Celemo se instalou em torno da ideologização do assunto. E aí começou novamente o velho embate entre o poder dos governadores e o poder central, na disputa de narrativa, na mesma arena de escaramuças e falas nojentas do tempo do início da pandemia. E aí também a mídia tradicional formou fileira contra o presidente da República na velha tática de atrapalhar o que puder, pisotear o governo e deixá-lo exaurido até o próximo pleito eleitoral de 2022. A tática é a mesma de sempre: acusar o presidente de negacionista, de ser avesso a formas de imunização, ou seja, no lugar de buscar fazer um debate em torno da conveniência ou não de aplicar a vacina em crianças, deveria o presidente implementar com urgência o programa, especialmente tendo em conta o objetivo maior de contribuir para a coletividade em geral, o que representaria, no fundo, uma garantia do direito à saúde previsto constitucionalmente. E aí o assunto rendeu falação nos vários meios de comunicação, transitando narrativas tendenciosas com posturas recheadas de cinismo, inverdades, peçonhas, despudor, agressões e muita histeria, que mais uma vez minou o terreno por onde passa a vida nacional. Mas a mídia, acumpliciada com a esquerdalha, no fundo, quer mesmo é transtornar, quer mesmo a essa altura e à medida que o tempo passa, dividir para conseguir o seu intento de polarizar em tudo quanto é assunto e fazer minguar a autoridade presidencial. E na sequência desses acontecimentos, a baixaria tomou conta da cena com o assinte à honra da autoridade presidencial perpetrada por um ator da Globo que atende pelo nome de José de Abreu, um ator, na verdade, porte mediano, nada a ver com Anthony Hopkins ou com Javier Bardem, mas um mero operário da ex-todopoderosa Globo, ator esse que já deu o que tinha de dar. E num certo momento, do alto da sua grosseria, que aliás, entre outras coisas do passado, teve cusparada em restaurante japonês paulista, o troglodita saiu com agressão gratuita e absolutamente sem sentido na rede Twitter acerca da última internação do presidente. Algo assim. E o genocida está com o brioco entupido de novo. Explode brioco. Imaginem vocês se esse mesmo contexto se desenvolvesse contra qualquer um ministro da Suprema Corte. No fundo, isso é parte de uma orquestrada atuação da classe artística que, desgastada com a síndrome da abstinência dos recursos da Lei Rouanet, que a área de cultura do governo Bolsonaro cortou, ou seja, como o próprio presidente diz, acabou aquela teta gorda de pegar grana para projetos culturais e defender o presidente de plantão. Não é isso, Dona Ivete Sangalo e seu coro desafinado naquele show de triste memória em que a senhora provocou a multidão mandando o presidente tomar no toba. A cantora baiana acabou por tomar uma bela enquadrada da jornalista piauiense Samantha Cavalca no seu programa diário Estúdio Piauí, da TV Piauí, valendo a pena reprisar. Falta de respeito da Ivete com o nosso presidente. Aquela mulher tá acabada. Aquela mulher já foi, passou tempo, ela tá procurando maneira de aparecer. É, minha gente, vamos ser sinceros. Olha, bota aí esse vídeo aí. Arerê, ela não esquece a Rouanet. E arerê, ela não esquece a Rouanet. Ó, preste atenção. Se a Ivete não tivesse feito essa graça, ninguém tava falando dela. Tô mentindo? Não tô. Aí ela vai fazer essa gracinha, dançar, parece que era possuída, não sei o que era isso, dançando e rodando, não sei o que. Parece a véia da pipoca, Daniel, a véia da pipoca todinha. Aí, faz isso aí porque tá acabada, tá no fundo do poço. Aí, Samantha, ela tem mais seguidores. Dane-se pra esse seguidor, ela tá acabada. Tem muito mais gente aqui no Brasil mais famosa do que ela. A verdade é essa. Mas a vida é assim, Ivete, as coisas passam, minha filha. Mas voltando ao reino do mimimi, foi impetrado no STJ um mandado de segurança por um advogado em causa própria, pretendendo obter liminar que
obrigasse o governo a promover a vacinação de seu filho de 7 anos, independentemente de consulta pública, como pretendia fazer e fez o Ministério da Saúde, no intuito de discutir amplamente a conveniência ou não da vacinação desse grupo etário. Então a liminar foi pedida para evitar que o presidente usasse de empecilhos ideológicos. Mas como é que é mesmo? Empecilho ideológico? Numa discussão de vacina? Sim, é isso que vocês ouviram. O impetrante do mandado argumentou que o comportamento do presidente da República, através do Ministério da Saúde, tinha a ver com obstáculos ideológicos, havendo, portanto, o intuito de procrastinar deliberadamente a aplicação da vacina, com consequente risco para a política pública de proteção à saúde infantil. Queria, então, o impetrante da ação que o Ministério da Saúde não exigisse, não fizesse a consulta pública, consulta essa absolutamente legítima e democrática, já que diria respeito a um debate amplo com a sociedade da conveniência ou não de aplicação da vacina, como de fato foi feito, e tendo o resultado final, inclusive dispensado a prescrição médica. Ou seja, o governo democraticamente aceitou o veredito da maioria favoravelmente à vacinação do grupo, independentemente de qualquer formalidade. E o resultado da análise da liminar promovida foi que, e aí este é o tema de Soletrando de hoje, STJ nega liminar para vacinar criança. E nessa negativa feita pelo ministro Humberto Martins, presidente do STJ, em regime de plantão, teve a originalidade de sair um pouco da linha comum ativista adotada pelas cortes superiores e pelo judiciário em geral, adotando no lugar do protagonismo judicial um juízo de autocontenção, reconhecendo no executivo a capacidade e a competência de promover, de desenvolver políticas públicas, especialmente a política pública da saúde, como o caso do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Então o ministro Martins reconheceu a falta de legitimidade do judiciário para substituir a instância democrática, para substituir as escolhas feitas previamente pelos poderes eleitos, adotando-se valores próprios do poder sem voto, que é o poder judiciário. Pelos poderes eleitos estão justamente as políticas públicas, que são programas de ação governamental destinados a promover o bem comum, de acordo com as escolhas feitas pela sociedade na figura dos seus representantes, quer no legislativo, quer no executivo, e estabelecer programa de governos e a consequente alocação orçamentária para tal. Evidentemente que esses assuntos fogem da expertise do judiciário, que não deve se imiscuir em tal seara. Na verdade, os juízes eles tendem a decidir a partir de uma ótica individualista, possibilitando que os direitos fundamentais sejam garantidos seletivamente apenas àqueles que tiveram oportunidade de ir buscar a tutela judicial, através da ação própria. Numa análise rígida, o Poder Judiciário acaba se transformando num gerador de desigualdades, porque opera a partir de uma lógica que desconhece a igualdade, já que as ações individuais privilegiam os grupos que possuem maiores recursos, que possuem lobbies mais poderosos e que possuem mais condições e mais informações de acesso à justiça, e que nem sempre são os que mais necessitam de proteção das políticas públicas. E é nesse âmbito justamente que surgem as decisões ativistas. São aquelas decisões a partir de juízos morais, fazendo com que o magistrado traga para a cena as suas perspectivas e as suas visões de índole pessoal, e dentro de uma estrutura que abarca não apenas o juiz de piso, mas também os tribunais superiores, ocorre ao fim e ao cabo a substituição do parlamento, das políticas públicas e da regra da maioria pela palavra e pelo ato e pela decisão de apenas um magistrado ou de uma corte superior. Além disso, a maior consciência de direitos, principalmente com o acesso das minorias, incluindo as minorias partidárias, que buscam no judiciário uma forma de contestar a política vencedora, gera uma judicialização ampla das relações sociais, sobretudo com a desconfiança crescente da atividade política, que é vista como incapaz de levar adiante a proteção dos direitos fundamentais e a realização dos objetivos constitucionais que são traçados como linhas mestras para a atuação
dos poderes constituídos. Quanto mais pessoas são credenciadas, quanto mais pessoas são gabaritadas, habilitadas a irem ao judiciário, incluindo, como falei, as minorias políticas perdedoras, como é o caso atual, por exemplo, da Rede, PCdoB, PT, PDT, PSOL, maior é a probabilidade da política ser judicializada e, desse modo, as decisões sejam tomadas sem a participação dos vários segmentos da sociedade. Voltando ao mandado de segurança movido contra a política sanitária do governo, o ministro Humberto Martins destacou no seu despacho, contrário à concessão da liminar, que o ato administrativo de consulta da sociedade, de consulta pública, tinha em si a presunção de legitimidade. Essa presunção não significa dizer que todos os atos da administração sejam válidos em qualquer circunstância, mas sim que, na ausência de prova produzida em contrário, o ato administrativo em si, por si, traz uma presunção de validez, ou seja, ele é emitido dentro das premissas legais. Por ser algo emanado por um agente detentor do poder público, seria inconcebível admitir que esse ato nasça destituído de legitimidade por parte da autoridade para agir. E acrescenta o ministro na sua decisão: o judiciário não pode, dessa forma, atuar sob a premissa de que os atos administrativos são realizados em desconformidade com a legislação, sendo presumivelmente legítimos. Portanto, o Executivo Federal, na visão do ministro, tem a expertise devida, necessária, para decidir os instrumentos a serem implementados na Política Nacional de Saúde, incluindo o que diz respeito à vacinação da coletividade, o que envolve, no caso, a instrumentalização de estados e municípios para a imunização contra o vírus do SARS-CoV-2. Sendo assim, e aí está o didatismo da decisão do ministro presidente do STJ, o judiciário não pode interferir na competência do poder central para ditar políticas públicas, sem a caracterização de flagrante desvio de finalidade, e diz respeito ao princípio da separação dos poderes que está plasmado lá no artigo 2º da Constituição. Ou seja, as atividades estatais elas estão fragmentadas entre os poderes constituídos, cabendo ao judiciário decidir no caso concreto uma vez provocada, não podendo pretender substituir o poder executivo e a atividade legislativa na definição das políticas públicas. E é evidente que, principalmente nas deliberações da Suprema Corte, se notam posições nítidas, não selecionadas pela lei, ou seja, a ministocracia acaba criando a lei, agindo como legislador positivo. Vale dizer, no lugar da escolha do legislador, prevalece um governo de ministros que dia após dia se transformam em agentes de decisões políticas, os chamados policymakers. Nesse ambiente de disseminação da praga ativista, que tanto preocupa os incomodados com a segurança jurídica, a posição do ministro presidente do STJ, nesse episódio do mandado de segurança, filiou-se a uma posição judiciária do chamado self-restraint, ou seja, a justiça de autocontenção, por meio do qual se diminui o papel de julgadores não eleitos e, portanto, menos capazes de interpretar as necessidades da população. A decisão do ministro, portanto, é um reconhecimento do trabalho técnico-administrativo próprio do governo, especialmente a formulação de políticas públicas, resultado de um diálogo científico para o qual o judiciário não está gabaritado, não possui especialização alguma, o que torna, portanto, razoável o indeferimento da liminar contra o ministro da Saúde, cuja gestão estaria, no dizer do impetrante, a cometer agressões contra a humanidade. Misericórdia. Pura basófia e exagero. Bom, também aqui a lacrosfera, e aí se pode incluir dentro dessa bolha o advogado impetrante da ação, invoca as platitudes e clichês politicamente corretos e mimizentos para falar para o mundinho paralelo onde vive. E aí, haja saco para aguentar tanta chateação, tanta xaropada. Em resumo, a negação da liminar não reconheceu nenhum intuito proposital do governo de atrasar a vacinação do grupo etário a partir de 5 anos, não podendo haver interferência
indevida do Poder Judiciário na definição do mérito administrativo e na esfera de competência do Poder Executivo, que é quem, enfim, gerencia o Plano Nacional de Vacinação da Covid-19. Este foi o Soletrando de hoje. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, dê uma moralzinha para esse canal, faça seu comentário aqui embaixo. Tchau!